Por que que a gente continua romantizando a solidão extrema, principalmente a do escritor, como se, sei lá, esse fosse o caminho natural das coisas, como se ficar trancado numa cabana lendo até decidir pegar uma máquina de escrever empoeirada no sótão pra escrever o primeiro livro, sabe, fosse o caminho natural das coisas. Eu vejo, assim, às vezes, bookstans e tudo mais falando sobre a inexistência de uma vida social, né? E como essa coisa conversa muito com a visão hollywoodiana que a gente tem de escritores e tudo mais, né? Essa coisa de isolamento. E eu fico pensando, cara, como que a gente vai escrever sobre coisas que a gente não vive? Eu nem tô falando sobre, sei lá, ambientar um livro num lugar para onde você nunca foi. Eu tô falando de que mesmo escritores solitários, eles ainda tinham bagagem. Eles tinham vivências sociais, experiências, né? Mesmo que fossem tristes e sombrias. E aí, ganha, eu sou a Coral Reis, eu sou Escrevível, a nossa comunidade preferida de escritores independentes, onde a gente fala sobre escrita criativa e perrengues de escritores no geral. Depois de um bom tempo em ato, a gente tá voltando pra cá, devagar. E eu tô falando justamente sobre essa coisa da solidão, porque eu passei uns meses bem deprimida com isso, e foi uma coisa que me afetou muito, né? Então, Hollywood, esse vídeo é pra você. Eu acho que ser escritor acaba sendo uma contradição constante, pelo menos pra mim, né? Falando por mim. Às vezes eu passo tanto tempo dentro da minha cabeça, vivendo as minhas histórias, que parece que isso é suficiente, entendeu? Os meus personagens, eles são tão reais pra mim que é como se eu realmente estivesse interagindo com alguém. E no meu caso, tem esse agravante de que a escrita é como se fosse uma droga. Sério, é uma parada viciante. Eu não consigo ficar sem. Se eu ficar sem escrever, eu fico com crise de abstinência, de ansiedade, de depressão. Sem exagero, gente. Então, o ponto é que quanto mais eu escrevo, mais perdida dentro dessas histórias eu fico e mais deslocada do mundo real eu me torno. Tá dando pra entender? Eu já passei por momentos de estar tão hiperfocada em um projeto que eu simplesmente não consegui estar presente. Sabe assim, na vida real, na vida da minha família, dos meus filhos, por exemplo. Eu acho que essa é a grande questão sobre ser escritor e se isolar numa cabana no meio do mato. Não é mais só sobre eliminar as distrações. É gostoso, entendeu? Porra, é uma delícia sentar para escrever por horas e horas e horas e horas sem obrigação. É o sonho de todo escritor. Só que durante essa minha última crise depressiva, eu tava me sentindo sozinha. Eu tava assim, tipo, muito sozinha, a um nível meio desesperador, de passar dias e dias só chorando. E assim, vocês sabem, eu tenho Alex, eu sou casada, eu tenho filhos, então é muito contraditório, né? Só que hoje em dia, depois de passar assim, mais da metade da minha vida tendo que lidar com esse probleminha psicológico, nada inconveniente, eu já tenho um nível de autoconhecimento muito grande. Então, muitas vezes eu consigo admitir que eu tô me boicotando, sabe? Eu consigo diferenciar o que eu faria se eu tivesse saudável e o que que essa vozinha fica falando no fundo da minha cabeça, tentando me convencer. Então, eu cheguei a conversar com o meu marido, né, que eu tinha medo de continuar me isolando e deixar essa voz me convencer que eu não merecia ou que eu não deveria sair do isolamento autoimposto, né? Eu tinha medo de ser tarde demais depois. Eu me isolar tanto que acabasse, de fato, afastando as pessoas e não tendo pra onde voltar, digamos assim. Ai, por que que eu tô falando disso num canal de escrita? Primeiro porque sim, e porque é uma das únicas coisas que eu tenho que é só minha, que acontece independente de qualquer relação que eu tenha com qualquer pessoa. Essa coisa é a escrita. Eu já falei que a escrita é a minha cura. Mas é uma parada muito solitária. Então, por mais que eu apoie o discurso de tipo, você tem que aprender a amar estar na sua própria companhia, pipipi, popopó, eu acho também que é extremamente importante a gente lembrar
que amar a própria companhia não é sobre ficar isolado o tempo todo. Eu não saio de casa, eu sou escritora independente, criadora de conteúdo, então o meu trabalho é integralmente em home office, né? Eu tenho pouquíssimos amigos em Curitiba e ultimamente a minha única oportunidade de socialização tem sido sair de noite pra balada. Ou seja, é no máximo uma vez por semana que eu vejo gente, né? Vocês têm noção disso? Eu passo basicamente 7 dias por semana trancada dentro do meu apartamento. E sim, mesmo tendo marido, 2 filhos, cara, a vida é maior que isso, entendeu? O mundo é maior que esse apartamento. E nenhuma pessoa é uma ilha. Então a gente precisa de convívio social. Eu sei que muitas pessoas perceberam o impacto que isso teve, principalmente depois da pandemia, onde todo mundo foi obrigado a se isolar. Então, né, quando a gente não podia interagir com os outros, a gente acabava sentindo muito mais falta. E comigo foi ao contrário, tipo assim, eu sempre fui muito sociável e eu aprendi a me isolar até por conta da depressão. Que a minha depressão, ela faz isso, ela vai construindo muros, ela vai me isolando do mundo ao meu redor até eu acabar sozinha e ficar tipo, viu? Eu falei que ninguém me amava, sendo que eu fico um pé no saco quando eu tô deprimida, né? Mas enfim, o que eu tô querendo falar nesse vídeo é que a gente precisa sair e viver mais. Não só pela nossa saúde mental, ou não só porque, tem que ser mais extrovertido, ou não pode ser introvertido. É porque não adianta a gente se esconder no conforto da ilusão de que só uma vida cheia de aventuras e paixões arrebatadoras é que vai tornar a gente melhor. Eu tenho aquela iniciativa que é como viver como uma protagonista. E uma época eu tava postando no TikTok, eu dei algumas ideias do que fazer, né? E eu coloquei coisas bem simples, bem mundanas, assim, do tipo fazer pão. E aí algumas pessoas comentaram, assim, do tipo, cara, fazer pão, sabe? Tipo, fulana, minha amiga, já faz pão em casa, que diferença isso faz? Mas não é assim do tipo, vou fazer um pão aqui, pronto, virei a protagonista da minha história. Não, é sobre justamente a gente fazer certas coisas de uma maneira mais intencional. Então, tornar aquilo um evento, sabe? Tipo, não é só o fazer o pão, é tipo ir até o mercado, comprar os ingredientes e não fazer as coisas tão mecanicamente, fazer as coisas de uma maneira mais intencional mesmo, de você olhar ao redor e perceber tudo o que está acontecendo enquanto você tá ali. O fazer o pão seria só uma desculpa para você se colocar em movimento, para você sair de casa e buscar algo além, sabe? Nem que fosse literalmente trigo no supermercado, uma coisa assim, que é para ser acessível, mas que ao mesmo tempo é para trazer um pouquinho dessa coisa de você sair um pouco daquele ato mecânico da rotina, entendeu? Às vezes a gente fica tão confortável do jeito que a gente tá, que nem eu falei, eu me acostumei com o isolamento. Eu cheguei a me acostumar com o isolamento. Mas em algum momento isso começou a cobrar um preço muito caro. Eu voltei a ficar deprimida e eu voltei justamente para esse lugar quando eu tinha, tipo, 16 anos e parecia que eu não ia me encaixar em lugar nenhum. E foi muito desesperador. Está sendo ainda, na verdade, eu não vou mentir, eu ainda tô um pouco assim, meio abalada psicologicamente. Não aconteceu nada, só pra deixar bem claro, eu e a Let's, a gente continua saindo. Se vocês me seguem lá no Instagram, vocês veem que a gente tá sempre junto, sempre que possível. Mas realmente agora no final do ano, por conta das férias das crianças e tudo mais, a gente não consegue sair de tarde, se encontrar pra trabalhar. Então mudou um pouco a dinâmica e eu fiquei nesse lugar assim muito solta, muito perdida, muito o que que eu faço agora, sabe? E por causa do burnout que eu já tava passando e por causa de todas aquelas coisas horríveis que aconteceram no final de 2023, onde eu fiquei extremamente sobrecarregada, isso foi assim, só mais uma coisa, entendeu? E é um problema que eu lido há muitos anos comigo mesma. Então eu acho que essa coisa da gente achar, né, que uma vida bem vivida é uma vida cheia de emoções e tudo mais, né? Inclusive,
tanto para leitores, né, que às vezes preferem ficar presos dentro dos livros, né, das histórias que são mais emocionantes, são, né, tem todo aquele apelo, e também para escritores que às vezes passam mais tempo dentro da própria cabeça do que em qualquer outro lugar. Eu acho que a gente vai ser um escritor melhor se a gente sair por aí e quebrar a cara várias vezes. Às vezes a gente fica imaginando essa coisa assim, né, da coisa da vida perfeita, né, da rotina perfeita, daquela coisa assim estimulante, né? Mas, cara, são os erros, são as falhas, são todas as vezes que a gente quebra a cara ou que uma coisa dá errado, que contam histórias melhores. Então, falando, né, para escritores, a gente consegue sim escrever coisas sem ter vivido elas, mas no geral, a gente precisa viver, sabe? Alguma coisa. Viver, só viver. Não precisa ser uma aventura, não precisa ser algo épico, a gente só precisa viver. A gente tem que ter repertório para criar personagens, para reconstruir interações, diálogos, tudo. A gente tem que explorar. Eu acho que a gente precisa explorar mais a própria vida. Mesmo que às vezes sozinho, só para deixar claro, eu ainda incentivo muito essa coisa de você apreciar a sua própria companhia, sabe? Mas eu também defendo que a gente aprende a viver sozinho em público, se for o caso. Sabe assim? Então, para 2024, eu desejo que vocês ergam mais a cabeça, olhem mais ao redor, saiam de casa, olhem para os outros e olhem para vocês mesmos. Fiquem confortáveis com a solitude, mas não com a solidão. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Para isso, não esquece de se inscrever aqui no canal se tu ainda não é inscrito. E se não for pedir demais, deixa um like, um comentário, nem que seja para reclamar que, nossa, falei, não disse nada. Funciona também.